Michael Jackson e Whitney Houston. Dois nomes que não pertencem apenas à música, eles pertencem à história. E nos anos 80, enquanto o mundo assistia ao nascimento de dois dos maiores ícones pop de todos os tempos, algo ainda mais silencioso acontecia longe dos palcos. Ambos foram catapultados à fama ainda muito jovens, eles quebraram barreiras raciais na MTV, dominaram a mídia branca e eles se tornaram símbolos globais de excelência artística. Eles frequentavam os mesmos eventos, eles cruzavam os mesmos tapetes vermelhos, eles respiravam o mesmo ar rarefeito dessa fama absoluta que eles tinham, então era quase inevitável que eles se encontrassem. O que a maioria das pessoas não sabia e que foi cuidadosamente mantido longe dos holofotes é que sim, Michael Jackson e Whitney Houston viveram um relacionamento ultra secreto no auge de suas carreiras. Tão intenso que, segundo pessoas próximas, Michael chegou a confessar que sonhava em se casar com Whitney. Mas até onde esse romance realmente foi? E por que ele terminou tão rápido em absoluto silêncio? Antes de qualquer envolvimento com Michael, Whitney Houston se aproximou do irmão mais velho do Michael Jackson, o Jermaine Jackson. No início dos anos 80, ela colaborou musicalmente com Jermaine, que foi um dos produtores do seu álbum de estreia, o disco que a lançaria no estrelato mundial. E durante esse período, os dois se envolveram romanticamente. Qual era o problema disso? O problema é que Jermaine era casado com Hazel Gorey, filha de Berry Gorey, o fundador da Motown. Então esse romance não poderia ir longe. Ele foi intenso, foi breve, mas foi proibido. E muitos acreditam que essa relação serviu de inspiração emocional para o grande sucesso da Whitney, Save All My Love For You, uma canção que fala sobre amar alguém que não pode ser totalmente seu. Whitney começava a subir e o mundo começava a observá-la. Então, com o sucesso estrondoso dos seus primeiros álbuns musicais, Whitney Houston ela passou a ser encarada como uma estrela mundial, uma superestrela. Mas Michael já era o rei do pop mundial. Naturalmente, eles se encontravam em premiações, em eventos da indústria, nos bastidores exclusivos. O ex-guarda-costas de Michael Jackson, o Matt Fitz, afirmou que os dois se conectaram de uma forma imediata, não por glamour, mas porque ambos entendiam o peso esmagador da fama. Eles se reconheceram como iguais e ainda assim por anos nada aconteceu, até 1991. Em 1991, Michael Jackson tinha 33 anos. Ele acabara de assinar um contrato histórico com a Sony, no valor de $40 milhões. E Whitney, com apenas 28 anos, já dominava o mundo com 3 álbuns consecutivos no topo das paradas, com mais de 55 milhões de cópias vendidas. Foi nesse momento que o sentimento floresceu entre eles. Whitney passou a frequentar o rancho Neverland. Eles passaram a ter alguns fins de semana inteiros juntos, longe das câmeras. E segundo o guarda-costas de Michael, Whitney praticamente morava lá por um período. Eles tiveram um romance breve, mas segundo o Matt Fitz, ele disse que esse romance foi intenso e verdadeiro. Ele disse que ela realmente amava o Michael e Michael a adorava. Eles se beijaram, eles se apaixonaram e, segundo relatos, Whitney chegou a dizer que estava profundamente envolvida. Mas o relacionamento durou apenas algumas semanas. Michael nunca superou totalmente. Pessoas próximas afirmam que ele sempre acreditou que aquilo poderia ter sido algo maior. Que a Whitney era, aos seus olhos, a mulher ideal, talentosa, elegante. Ela vinha do gospel com imagem pública respeitada, então ele queria avançar, ele queria mais, mas ela seguiu o outro caminho. Por que não deu certo? Alguns dizem que Michael era tímido demais para avançar. Outros afirmam que o passado dela com o irmão do Michael criou uma barreira invisível. E há também quem diga que as personalidades deles eram incompatíveis, porque o Michael buscava um certo controle, uma estabilidade, uma segurança, e Whitney era o puro caos. Ela era muito intensa, muito emotiva. Um ano depois, Whitney se casou com Bobby Brown, um relacionamento que marcou o início da sua espiral decadente.
abuso de substâncias, conflitos públicos e muita dor que se via nos olhos da Whitney. E curiosamente, o Michael Jackson também lutaria, né, com os vícios, né, com a dependência química, no mesmo período. Em 2001, 10 anos depois, Michael e Whitney se reencontraram no Madison Square Garden, em Nova York. E isso foi durante a celebração dos 30 anos da carreira do Michael Jackson. Eles já não eram os mesmos. O ex-guarda-costas descreveu o momento como devastador. Ele disse o seguinte: eles estavam destruídos, eles eram apenas sombras do que foram um dia. Eles abraçaram-se, sussurraram que se amavam, choraram, a fama os uniu, a dor os encontrou. Michael morreu em 2009, Whitney morreu em 2012. Duas lendas da música que se apaixonaram, uma história que poderia ter sido e não foi. Essa história impressiona, mas ela também ensina, né? Quando a gente começa a refletir sobre a vida de muitas celebridades, a gente percebe quase um padrão, né? Tantas delas se dão tão bem na vida, mas não conseguem se dar bem nos relacionamentos, né? Quantas escolhas mal feitas, quantas pessoas, né, que elas têm um feeling, né, artístico, têm um feeling para ganhar dinheiro, tanta coisa, mas não conseguem ter o mesmo feeling, o mesmo critério, né, para se relacionar. Escolher com quem a gente quer caminhar o resto da vida não é uma coisa assim superficial, exige muito critério. A gente precisa de discernimento e de ajuda de Deus para poder escolher, né, quem é essa pessoa que vai passar a vida toda conosco. Não é como a decisão de ir ali no mercado e voltar, sabe? É a pessoa que vai estar com você o resto da vida. E se você não fizer uma boa escolha, você pode se prejudicar ou destruir sua vida e sua carreira. A vida de Whitney, por exemplo, mostra que casamento não é só paixão, é alinhamento, são valores, são propósitos que caminham juntos. Talento, fama, dinheiro nunca vai substituir caráter, maturidade espiritual, nunca vai substituir a direção de Deus. Muita gente quer amor, mas poucos são aqueles que realmente definem os critérios para a sua vida. E se você aqui gosta do nosso canal, tem gente que passa por aqui e não se inscreve. Aí não dá, você tem que se inscrever nesse canal para receber mais e para ajudar a gente a crescer. Então segue a gente aqui, curte, comenta aqui embaixo, impressionante, e compartilha com os teus amigos. Que Deus abençoe você.